Já estamos aí iniciando a nossa live, né? Vamos aguardar só um minutinho para iniciar os nossos convidados. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor Júlio. Boa noite, professor Carla Sara. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Prazer em estar com você e com a Carla Sara. E estou feliz de estar visitando São Roque. Que bom. Eu fico muito feliz, professor, em conversar com você hoje, tá? Você é uma referência em restauro e defesa do patrimônio histórico. Eu gostaria, professor, que o senhor apresentasse aí para nós, falasse um pouquinho da sua carreira, do seu trabalho. Bom, professor, somos eu e o Calaçá também e a senhora, né? Então, aqui é um bando de professores. E isso é muito bom, porque é uma profissão muito nobre, é uma profissão muito importante nesse país, é a profissão base de todas as outras profissões, né? O que seria do juiz sem o professor que o ensinou, né? E eu sou, a primeira formação minha, tenho umas coisas, mas eu sou restaurador. Eu sou daquele grupo de pioneiros de restauro no Brasil, formado na primeira escola de restauro do país, discípulo do primeiro mestre de restauro no Brasil, que formou no Instituto Real da Bélgica, e tenho um histórico muito grande nessa área. Mas também sou pedagogo, né? Porque eu sempre dei aula e achei pedagogia muito importante para mim, e na minha especialidade, a que mais se destaca é o direito ambiental. Eu sou um especialista em direito ambiental que atendeu o São Roque pelo contrato feito com o Daniel, através de uma pessoa a quem eu admiro muito, gosto muito, tenho saudade, um homem super bem vestido, sempre muito elegante, que é o Hamilton, né? Ele se veste sempre muito bem, é impressionante. E tive a oportunidade, nesse instante, de trabalhar com a minha amiga e amiga da minha esposa, Juliana, um fenômeno, né? Uma pessoa de luz. Trabalhei com Dona Inês, trabalhei com o Pio, e recebi orientação direta do Pio. Ronaldo Pio, né? Eu chamo ele de Pio porque a gente é amigo mesmo, eu tenho ele no meu coração. E eu sou um professor do Centro Universitário Uninta, atualmente, mas dei aula em muitos outros centros, inclusive na Fundação de Arte de Ouro Preto, no primeiro curso de restauro no Brasil, tem mais de 20 anos aula lá. Criei uma cadeira chamada Identificação e Tratamento de Madeira, é uma das especialidades também, eu sou dendrólogo. Aí é engraçado essa coisa toda, né? Mas eu tive a oportunidade de dirigir Patrimônio, Turismo e Cultura de Ouro Preto por mais de 10 anos, acho que 12 mais anos. E eu dirigi o estado do Espírito Santo e em algumas cidades em São Paulo. Eu atendi até hoje, implantando programas de consultoria, mais de 100 cidades no Brasil. E focado em 6 estados. Tem mais estados, mas o que foi foco mesmo foram os 6 estados. Ceará, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, não sei, muita coisa aí eu esqueço. E tive a honra, né? O prazer, e ainda sinto saudade, muita saudade. O Daniel sabe disso, que a gente conversa, né? De São Roque, e ter servido São Roque. O senhor Hamilton me procurou, junto com a Juliana. Eu fiquei muito impressionado com a proposta dele, porque era justamente a proposta que mais me seduzia, que era promover a proteção do meio ambiente cultural de São Roque. Então, a coisa é mais ampla, né, do que essa questão de patrimônio, porque, só para voltar, só para localizar aqui o professor Calazar e a Helenice e a população, que já sabem também, mas lembrá-los, né?
que o meio ambiente, a título de proteção, se divide em 4 partes, né? O meio ambiente do trabalho, o meio ambiente artificial, que são as cidades, aquilo que a gente construiu, o meio ambiente natural ou físico, que são os bichinhos, as plantinhas, né? E o meio ambiente cultural, que é esse que hoje nós estamos falando. No entanto, é raríssimo eu, professor Júlio Barros, mencionar em sala de aula, palestra ou qualquer ambiente, falar sobre patrimônio histórico. Eu falo sobre paisagem cultural ou meio ambiente cultural, porque eu quero muito a preservação desse meio ambiente, com fruição de todos os setores da população e principalmente dos detetores do bem, né? Porque ele perde a fruição no momento que há uma lei protetiva, mas pode não perder, como a Europa ensina. A minha cidade, Ouro Preto, é uma grande mostra disso. Todo patrimônio tombado sustenta aquela cidade e ela tem um padrão de vida altíssimo. Quando o doutor Daniel, o Daniel prefeito, me chamou, não foi pessoalmente, mas eu tive a honra de conhecê-lo imediatamente, ele tinha essa proposta de fazer formação profissional para que a população pudesse fruir não só do bem tombado, mas dos exercícios, dos conhecimentos e das habilidades que a proteção iria gerar. Foi esse fenômeno, esse cérebro, que conseguiu fazer a lei protetiva especial da Brasital, né, o símbolo que vocês têm aí, que é um símbolo nacional, hoje um símbolo protegido por lei estadual, a 10.247, se não me falo a memória, é muita lei para eu lembrar, que é a lei do Estado, e que estava gessado. A senhora, por favor, Lenice, que, se Deus quiser, será a nossa futura prefeita, com a bênção do Senhor, o Calazans, que será um diretor, alguém importante, ou um homem que sempre foi importante na cidade, tem que ter consciência de que a Brasital estava gessada. Ela estava com um processo de tombamento há mais de 10 anos correndo, e isso gessava, não tinha nenhuma possibilidade de acontecer nada, fazia a comunidade ser temerosa, porque ela vivia ameaçada de ser erroneamente mexida, né? Restaurada. Não é restaurado, sei lá, eles iam reformar e tal. Além disso, contava com a grande descrédito dos órgãos de tutela do país e do Estado. Com o advindo do Daniel, em função de uma solicitação do Conselho de Cultura, que estava fazendo o Plano Municipal de Cultura, e aí, nesse momento, eu tinha um contato direto com o Pio, que me dava orientação, e a Juliana e todo o grupo lá, e então fizemos um planejamento e um plano de orientação para o doutor Daniel, dizendo todas as etapas que ele deveria passar para nós conseguirmos o intento da cidade, que é fechar definitiva a lei protetiva. Agora, é impressionante, porque tudo era uma mentira, era uma falácia, era para enganar o povo, porque não estava tombado e não tinha a regulamentação fundiária pronta. E o Daniel fez isso. E é engraçado que as pessoas não falam disso, né? São almas cebosas, que gostam de falar do negativo, não falam do positivo, né? Então, Sim, ele faz a organização fundiária disso, cumpre todo o plano e me dá uma data absurda, que com 2 meses e meio, se não me falha a memória, 3 meses, a minha esposa está mencionando aqui, porque nós somos parceiros de trabalho, né? Ela é uma pessoa excepcional, a Alzira é tudo para mim na minha vida, né? E ela está me dizendo 3 meses, então 3 meses, ele queria de todo custo, vocês aí conhecem o Daniel melhor que eu, né? Que entregasse à população de São Roque a lei protetiva, o tombamento da Brasital, e ele conseguiu organizar fundiariamente, ele criou todos os processos, fez o primeiro encontro municipal, o primeiro encontro de São Roque de educação patrimonial, cumpriu todas as etapas. Até hoje ele conta com a credibilidade absurda nos órgãos de tutela,
e conseguiu, no aniversário da Brasital, levar o tombamento. Então, a minha carreira, ela é de realizações em mais de 100 cidades nesse país. Eu também trabalhei na Alemanha, Espanha, Portugal. Eu estudei no Centro Europeu de Restauro, no Castelo de Hasselt, né? Falo em Schloss de Hasselt, perto de Düsseldorf. E eu tenho uma carreira de muitos anos, mas a carreira que me interessa nessa live é ter participado de alguém, de um grupo que realmente queria a preservação do meio ambiente cultural e natural, artificial e do trabalho em São Roque. Eu tenho a honra muito grande de estar visitando vocês novamente e pedindo vocês, se algum dia vocês precisarem de mim de novo, me dê essa oportunidade, porque eu vou amar estar aí junto com vocês, promovendo um pouco daquilo que eu sei, que é educação e cultura e patrimônio. Júlio, nós só temos que agradecer, tá? O povo de São Roque, principalmente por tudo isso que foi realizado dentro da Brasital, né? É de grande importância que todos os cidadãos, né, são-roquenses, saibam disso. E a gente só tem que te agradecer dessa parceria e essa participação junto aos nossos amigos de São Roque, tá bom? A gente só te agradece. Muito obrigado. Eu quero que, depois que o Calçadas falar, listar todos os projetos que foram feitos para o Daniel, e que não houve sequência, porque o governo não cumpriu nada, não fez nada, né? Do plano. Ok. Eu vou aguardar o colega falar. Sim, agora nós vamos falar com o nosso amigo, o grande Carla Sara, né? Carla Sara é um grande amigo, desde quando eu cheguei em São Roque, há mais de 22 anos atrás. É um parceiro nosso, né, Carla Sara? Eu só tenho que te agradecer, Carla Sara, por participar dessa live. Quanto tempo, hein? Você viu o nosso convite. Imagina que é isso. Você foi aceito, a gente fica muito feliz. E o nosso Carla Sara é um psicólogo, um professor, né? E eu quero que ele fale um pouquinho também da trajetória dele, que tem um conhecimento riquíssimo na nossa cidade de São Roque. É uma pessoa que participa do turismo também. Então, ele tem um envolvimento muito bom na nossa cidade, na parte cultural, né, Carla Sara? É verdade, eu quero agradecer no início o convite. Júlio, fico muito feliz em vê-lo. Conversamos algumas vezes quando você esteve em São Roque. E dessa conversa, inicialmente, quando começou-se, né, a discussão da Brasital, que eu participei dessa Brasital desde 1984, quando eu fui diretor de Educação, Saúde, Promoção Social, Esporte, Lazer e Cultura de São Roque, no governo do saudoso Mário Luiz Campos de Oliveira. Um garoto de 25 anos de idade, ele colocou todas essas pastas nas mãos de José Joaquim Carla Sara. E a Brasital, para mim, sempre foi uma coisa maravilhosa, em virtude de eu morar do lado da Brasital, eu morava na Vila Guiar. Os meus pais nunca trabalharam na Brasital, mas eu tive tios, tias, primos, sobrinhos que trabalharam na Brasital. O meu interesse pela cultura, né, pela história, pelo patrimônio histórico, ele começa lá em 1996. Em 95 eu fui para a Finlândia, num congresso mundial, fui convidado para falar sobre a síndrome de Down, porque eu sou psicólogo, uma especialização na área das deficiências, e desde a década de 80 eu milito nessa área, trabalhando com pessoas com deficiências. Chegando na Finlândia, um país, né, milenar, eu fui na faculdade de psicologia e eu fiquei, assim, estupefato com a faculdade, porque ela é feita de pedra, de 1300 e não sei quanta faculdade, né? Totalmente preservada e conservada. Depois eu fui andar pela Finlândia, né, em vários lugares da Finlândia, e entrei numa igreja construída com pedras, pedra sobre pedra. Tanto é que a igreja, o nome dela, né, Tower, alguma coisa lá que no momento eu não me lembro. A partir daí eu comecei a pegar interesse por essa área, porque até então eu era psicólogo, né, nas casas André Luiz em Guarulhos, trabalhando com pessoas deficientes, e eu sou um dos fundadores da PAI de São Roque, de 1982. Eu consegui montar a PAI, a equipe técnica. Eu fui o primeiro psicólogo da PAI em São Roque, em 1982. Então, desde desse momento que eu me formei, eu trabalhei dentro da área das deficiências. No ano seguinte, 1996, eu fui para a Espanha, em Madrid.
eu fui convidado para um congresso mundial para falar sobre o trabalho com a família das pessoas com deficiência. E Madrid, naquela época, estava passando, né, por uma grande reforma histórico-cultural. E eu fui conhecer o Centro Histórico de Madrid. Então, você começa na primeira casa, você já fica um dia olhando aquelas casas maravilhosas, aquelas ruas estreitas, né? E o governo de Madrid, naquela época, fez um plano de preservação da história de Madrid, ou seja, porque estavam começando a derrubar tudo também. E ali não podia se mexer em absolutamente nada. Eu fui conhecer o plano, porque eu me interessei, eu ia ficar 10 dias em Madrid para conhecer no congresso, o congresso era 5 dias, mas eu aproveitei, né, dar uma esticadinha para conhecer Madrid, a Espanha. Eu entrava naqueles casarões e eles estavam todos preservados. Aí eu perguntava às pessoas, elas diziam o seguinte: está preservado, a gente não pode mexer só aqui, não pode mexer na fachada. Então, a partir daí, eu comecei a ter gosto por essa questão da conservação, né, tanto histórica quanto cultural. E, claro, eu moro numa cidade histórica. Minha cidade tem 300 e tantos anos, aí 370 e poucos anos, até nem lembro mais a data de São Roque. E, a partir daí, eu comecei a fazer pesquisa e a buscar situações onde eu pudesse buscar história, poder entender a história de São Roque, como que Pedro Vaz chegou para cá, quem foi Pedro Vaz, os parentes dele, a Capela de Santo Antônio. Tudo isso foi gerando uma curiosidade muito grande. E quando dá Brasital, bom, psicólogo eu continuo ainda, hoje eu estou no Centro de Convivência de Idoso, não ministro mais aulas, eu dei aula durante 17 anos na universidade em Guarulhos, mais 18 anos, né, na Campos Sales. Não vai somando aí não, tá? Se somar, passa de 100 anos aí. Mas sempre na área da psicologia, da psicopedagogia, da formação de psicólogos, na formação de pedagogos. E, paralelamente, eu vindo para a prefeitura como o diretor dessa área, surgiu o momento de... A Brasital estava abandonada há 17 anos. Fechou-se a Brasital, aquele monumento que você conheceu, que as pessoas vêm de São Paulo para cá, fica estupefato com aquele monumento dentro de uma cidade preservada com a área todinha, que praticamente não existe isso mais em grandes partes do Brasil, né? E o Mário queria comprar a Brasital, mas não tinha dinheiro para comprar a Brasital. Vamos fazer um cálculo que custava hoje 200 milhões de reais. E o Dr. Felder, que era dono da Brasital, ele queria vender o patrimônio. E o Mário falou: me dá 30 dias para mim resolver esse problema. Nessa época, nós fomos para São Paulo conversar com o governo do estado, que era o Franco Montoro, que Deus o tenha em bom lugar, político com enorme P maiúscula, né, o Franco Montoro. Foi-se conversar com o Franco Montoro, ele pediu para conversar com o diretor de planejamento dele, na época. Infelizmente, esse ser está sendo processado pela Lava Jato hoje, né? Infelizmente. E ele era diretor de desenvolvimento do governo Montoro. Conversou-se, e ele falou: o que nós podemos fazer é o seguinte: qual é a área da Brasital? 10 alqueires. Tem 10 mil metros da área de construção e tem toda aquela mata lá. Nós podemos fazer o seguinte: vamos conversar com o pessoal do CDHU, né? Para ver se a gente não consegue fazer uma parceria com o CDHU. E foi aí que o Mário entrou com dos 200 milhões, né, que era 200 mil cruzeiros, cruzado era uma fortuna. A prefeitura não tinha isso nem 200 anos. O governo entrou com em torno de 180 milhões e o Mário entrou com 20 milhões para completar os 200 milhões de reais que o Dr. Feldman queria na época. E no 29º dia, nós fomos conversar com ele e passou-se, então, a Brasital para a Prefeitura de São Roque, como foi-se comprado, e o CDHU ficou com aquela área lá no fundo, uma área enorme, aquela mata toda lá. E a preocupação sempre dali para frente: olha, vamos fazer o seguinte, passaram-se 5 prefeitos. Era o que fazer? Será que um dia o CDHU vem lá e vai construir casas ali? Não daria, porque ninguém tem noção do que é a Brasital. Aquele rio que passa lá é todinho feito de pedra, desde do tanque dele até a entrada embaixo do Brasital, e tem umas pirambeiras ali de 70, 80 metros.
Só se podia se fizesse construir esse CDHU do Tarzani. Então não daria. E foi no governo Daniel que houve essa permuta depois também, logo que você estava aqui em São Roque, houve a necessidade de uma permuta desse terreno, tudo pertencer à Brasital, o terreno que era do CDHU, isso é importante deixar claro, e todo o patrimônio que foi cedido para a prefeitura, que era toda a construção, que eram os 10 mil, 12 mil metros quadrados de área de construção da Brasital. O Daniel conseguiu fazer um acordo com o CDHU e deu uma outra área para o CDHU, e a Brasital praticamente, naquele momento, passou a pertencer à cidade de São Roque. Continuando apenas nisso daí, viu? Mas você... Oi? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Porque, anteriormente, o senhor é uma pessoa ilustrada, e me permite esse parênteses. É porque eu, como um técnico, especialista em direito ambiental e restauro e preservação do meio ambiente cultural, na minha especialidade no direito ambiental é o meio ambiente cultural, eu digo para o senhor que, quando o senhor cita, é belíssima a história, é reconfortante, a gente estudou essa história para poder trabalhar para vocês, né? E quando a gente vê, é que tudo depois dessa epopeia que o senhor relata para a gente aqui, passou a ser tudo uma falácia, tudo faz de conta, ninguém levou nada a sério. E veio o Daniel para cumprir, olha, coloque isso no cérebro e faça um paradigma hoje, para cumprir uma orientação do Conselho de Cultura, de um desejo da população, de grande parte da população, e para cumprir um plano municipal de cultura, ele parte para a organização fundiária da Brasital, coragem que ninguém teve, e cumpre todas as metas que foram colocadas pelos órgãos de tutela e consegue tombamento. Então, quando eu digo para o senhor, é que a história tem dois pedaços. A epopeia e a coragem da compra dessa história belíssima que você conta para a gente, que tem que estar registrada, ensinada, tem que ser ensinada nas escolas. A educação patrimonial, conforme o artigo 6º da Constituição Federativa Nacional, do artigo 225, inciso 6º da Constituição Federativa Nacional, tem que haver educação ambiental. E isso é meio ambiente cultural. Então, tem que ser ensinado na escola. Mas aí temos que ensinar também na escola o hiato, a ausência de interesse e da verdade, e a chegada do Daniel. Então, hoje, era para todas as pessoas da cultura do Estado de São Paulo estar aplaudindo esses dois pedaços da história e perguntando quem eram os indivíduos gestores desse município, que viraram as costas para todo esse processo. Então, eu quero lembrar o senhor que, quando eu falo da minha carreira, que eu começo a minha vida de restauro no Pelourinho, na Bahia, eu sou de Ouro Preto, Minas Gerais, eu nasci bebendo nessa fonte. Quando eu ouço uma história dessa com o senhor, eu fico fascinado de ter Deus ter permitido, em algum momento, Deus e Hamilton, né? Deus e o homem elegante chamado Hamilton. Nunca vi alguém... Grande Hamilton. Antes de de noite. Ele sempre bem vestido. É uma vergonha, às vezes eu encontrava com ele e falava, gente, eu sou um lixo, minha roupa é péssima. Mas esse senhor vai de encontro com a gente. Olha, Calazans, eu agradeço a parte e realmente eu quero que a gente foque justamente nesses dois períodos. O período heróico da compra e o período heróico da verdade, da honestidade e da simplicidade que Daniel enfrentou tudo isso. E eu lembro muito bem do senhor. O senhor foi um mestre para mim. E quem me orientou que eu devia ouvi-lo com bastante atenção, e até recentemente disse, olha, você vai falar com o Calazans. Foi o próprio Daniel e o Ronaldo Pio. O Ronaldo Pio me deu a responsabilidade de falar junto com o senhor. Então, eu estou extremamente... Eu dei um trocado para eles para falar isso. Faz parte da minha carreira. É uma coisa que eu estou fazendo com prazer. Muito obrigado. Deixa eu te contar uma outra coisa, Júlio, com referência à Brasital. Quando da compra da Brasital,
que foi feita a compra, deu-se a tomada da Brasital. Estão me ouvindo agora? Então, perfeito. Tá, ok, perfeito. Quando da compra da Brasital, tinha que se fazer alguma coisa na Brasital, porque ela estava abandonada há 16 anos, né, de quase 17 anos. Aí fez-se uma tomada da Brasital. Vamos tomar a Brasital, e realmente aconteceu isso. Na época, foi-se feita uma programação e a população foi convidada para entrar na Brasital. Arrumou-se a Brasital em alguns momentos lá, mas o que é interessante, aí entra na questão da preservação, qual era a cor da Brasital original? Essa foi a questão. Aí eu estive com o Mário Luiz na Brasital e fomos raspar as paredes, viu? Nós não somos técnicos, eu não sou técnico, né? Eu estava acompanhando uma vez uma pesquisa que você fez, olhando as texturas, né? As cores, aquelas coiseiras todas lá. Eu falei, eu não aprendi isso no meu curso de psicologia, mas eu lembrei desse momento que eu estive na Brasital com o Mário Luiz e mais algumas pessoas, o Zé Dunino, se não me engano também, raspando as paredes e as colunas para ver que cor que era a Brasital original, para se manter a cor original da Brasital. Que são esses tons que nós temos hoje lá, aqueles verdes, e não é nem o amarelo, não sei que é um amarelo meio esquisito lá, que nem cor tem isso daí, né? Na época, 1890, quando esse cara veio para cá e construiu esse patrimônio, em 2 anos a Brasital foi construída. Hoje, se você manda construir um treco daquele lá, no Brasil, vai levar no mínimo uns 50 anos. O Henrique Delacqua, ele construiu a Brasital em 2 anos, Júlio. Ele veio para cá em 1890, você conhece a história, negociou com o povo de São Roque, comprou todo aquele terreno lá, tinha o dinheiro do governo italiano, do Inalto, o presidente italiano, que acreditou num cara de 28 anos de idade, e simplesmente mandou construir a firma, e ela começou a funcionar em 1892, a todo vapor. Aí nós descobrimos as cores e o Mário manteve-se, né, as sequências de prefeitos foram mantendo, cada um foi fazendo um pouquinho dentro da questão da Brasital, poder-se fazer muito mais dentro da Brasital, porque dinheiro essa prefeitura não tem, o Estado tem, o governo federal tem, e nós temos dinheiro em nível internacional para se fazer isso daí. A Brasital, de qualquer maneira, ela está aí. Bom, agora eu vou fechar uma coisa interessante aqui. Henrique Delacqua, né, o cavaleiro do trabalho, né? Era o cavaleiro de Lavoro. Esse cara tem estátua no mundo todo. Só onde ele nasceu tem um aeroporto com o nome dele. Tem estátuas enormes lá. Quando eu fui para Brasital, depois do governo Mário Luiz, eu fui diretor de cultura, eu falei, quem é Henrique Delacqua? Só tinha em São Roque o nome de uma rua, chamada Henrique Delacqua. Lembrando que esse cara, ele colocou dentro daquela empresa mais de 800, nunca teve mais que 3 mil funcionários, isso é uma falha na história, mais de 700, 800 pessoas trabalhando na Brasital, que era um turno inglês, das 7h30 às 4h30 da tarde. O Brasital não trabalhava fim de semana, sábado e domingo, era o turno inglês. Ele trouxe para cá a ideia do trabalho, né, das empresas inglesas. E eu fui pesquisar a Brasital, quando era diretor de cultura, em 2005, fiquei 4 meses, como eu disse no que eu escrevi, navegando pela internet, enquanto ele navegou mais de 80 vezes pelos oceanos do mundo para trazer para o Brasil e para a Argentina, e depois para a África, e também para a Bahia. Ele chegou na Bahia, o Henrique Delacqua, em algumas empresas da Bahia, no Uruguai. Eu falei, nossa, o cara é tudo isso, e São Roque só tem uma rua para esse cara. Sim. E foi aí que eu comemorei os 115 anos da Brasital. Eu fui buscar 115 ex-funcionários da Brasital, que fazia 115 anos em 2005. Fui na casa de cada um deles, e qual foi minha surpresa? Que na casa de uma senhora que, infelizmente, ela já faleceu, ela tinha guardado na gaveta um enxoval que ela tinha feito para a filha dela, por mais de 40 anos, dos tecidos que a Brasital confeccionava. Que eram os lençóis, né, que eram as colchas, que chamavam colchas folhadas a ouro, porque as espulas que eu consegui localizar, uma das espulas, elas eram douradas. E na espula, eu encontrei o símbolo da Brasital, na colcha. Aí chamei um grande amigo meu, né,
falei, ó, eu preciso que esse símbolo passe a fazer parte da Brasital, porque é da Brasital. Aquele B, aqueles negocinhos em volta assim, era um símbolo da Brasital. Nesses 4 meses, eu conseguia buscar N coisas da Brasital. Fui na casa de pessoas, fui buscar teares, fui buscar espuladeiras, fui buscar funcionários, fui buscar todas as contas que o Henrique Dell'Acqua tinha. Encontrei a escritura original, está tudo na biblioteca isso daí. A Itália me ajudou muito, o governo italiano me mandou um monte de documento, o Museu de Testini, na Itália, onde tem um museu que tem uma quadra inteirinha pertencente a Henrique Dell'Acqua, me mandou livros para cá, de onde nós fomos descobrir a história de Henrique Dell'Acqua. Hoje São Roque sabe quem é Henrique Dell'Acqua, pelos livros que o Museu de Testini mandou para cá. Tem vários livros, e todos eles que mandaram, eu mandei para a Brasital. Por que eu chamo essa atenção da questão da cultura? Porque 90% das pessoas de São Roque, das famílias de São Roque, alguém trabalhou na Brasital. Isso tem que ser preservado. Essa história tem que ser preservada. Essas 115 pessoas que estiveram lá, tem depoimentos que elas deram e fotos, sabe, de como era a Brasital, de como funcionava a Brasital. Júlio, não tem uma pessoa, só terminando, Júlio, não tem uma pessoa das 115 que eu conversei, 115, que falou um A no trabalho da Brasital, e olha que o trabalho da Brasital era difícil, né? Era difícil, não tinha ventiladores, né? Não tinha um monte de coisa na época, né? É uma empresa que foi gerada com água inicialmente, né? Mas o que me remete é exatamente a lembrar de eu estar cavocando nas paredes as cores da Brasital. E recentemente, quando você estava aqui em São Roque, eu estive conversando com o Mário Luiz Campos de Oliveira, né? Ele já estava, infelizmente, um pouco adoentado, e eu fui conversar com ele, perguntei para ele, Mário, eu lembro que nós pesquisamos as cores da Brasital, você poderia me arrumar as cores? Ele falou, peraí, deixa eu pensar, anota aí, as 3 cores que a Brasital tem, que eu acho que depois disso eu passei, não sei se eu passei para vocês essas cores na época, ou passei para alguém da equipe, para que se pesquisasse. Isso tem que ser preservado, ou seja, todo o trabalho que você fez em cima tem que ser preservado. Tem que ir para as escolas. São Roque tem que saber disso daí, entendeu? Carla Sara, eu só tenho que agradecer vocês, viu? O Júlio também. Nossa, está sendo um aprendizado. Eu estou até aqui parada, escutando. Para mim está sendo uma aula, viu? Parabéns a todos vocês. E eu também tenho que agradecer aos participantes aqui que estão mandando recado. Ó, o Pio também está mandando um grande abraço, tá, para todos nós aqui. O seu Hamilton, né? Está mandando um abraço também. Doutor Maurício, o Marcão de São João Novo, a doutora Emil, o Lineu, a Rita, a Nena também, nossa companheira, a Adri Oliver, outra grande companheira, o Ded, o Sérgio Ferreira, o Humberto, o Daniel Ribeiro, a Aninha, a esposa do Daniel Ribeiro, o Valdir da Vila Nova também, que é um grande companheiro nosso, o seu Arconso, que é um grande amigo meu, o Patinhas, lá de Nantes, também da cidade que eu trabalhei, lá perto do Paraná. Deixo um grande abraço para eles aí, que é a cidade que eu amo também. Fiz grandes amigos também. A gente tem que ter história, né? Se a gente não tem história, não somos nada, né? Temos que ter história. A Tânia Lima também. E estão passando aqui para mim, né, que foi feito também um café, não sei se você lembra, Carla Sara, um café que foi feito para as pessoas que trabalharam na Brasital há muitos anos atrás. Nós resgatamos tudo isso, fizemos um encontro dessas pessoas, né, que, graças Sim. a Deus, ainda estavam vivas ali para participar desse projeto que nós realizamos, que foi esse grande café, com todos os funcionários, né, os que estavam presentes na nossa cidade de São Roque. Você está lembrada disso? Estou lembrado, sim, estou lembrado, sim. Também foi um grande café que nós realizamos. Agora eu vou também, a gente continuar com a nossa live. Eu gostaria de ver com o Júlio também, com o nosso professor, que, olha, Júlio, estou aprendendo muito com você, hein? Bastante. Júlio, a cidade nossa de São Roque, ela já tem uma história muito linda, né? Um patrimônio muito rico. Qual a importância da preservação e manutenção do patrimônio histórico de uma cidade? E sobre São Roque, o que mais que te chamou a atenção?
E como ficou a sua participação e quais as ações que realizou na nossa cidade em 2016? O que você poderia passar para nós, para os nossos... Inicialmente, o que o Calassaras fez o depoimento, é que é o passado que ilumina o nosso presente e nos projeta para um futuro melhor, né? É impossível um povo desenvolvido que não conhece as tradições e não conhece o seu passado, né? E que não honra aquilo que foi construído pelos seus antepassados. E é impossível nós entendermos uma cidade com, por exemplo, quando o professor Calassara começa a falar de um fato, ele pode construir uma tese. E como São Roque tem quase 400 anos aí de fatos históricos, né, ou 400 anos de fatos históricos, nós teríamos que ter, no mínimo, respeito, no mínimo, é o que eu solicito, respeito da população a essa condição de se viver num ambiente tão rico, né, e tão tradicional. Agora, existe hoje uma necessidade muito grande de se resgatar esse patrimônio imaterial que o Calassaras é o grande defensor da cidade. Já era no meu tempo e hoje, pelo que a gente acompanha, é a grande figura, é o ícone desse patrimônio imaterial. Ele é a testemunha, né? Se nós não gravarmos tudo que o Calassara sabe, tudo que o Calassara é capaz de nos dizer, nós vamos perder registros aí, porque vamos começar do zero, que é uma burrice muito grande. Mas, por exemplo, eu vou só dizer aqui uma anotação singela que eu fiz, pequena, para quando a gente iniciou o trabalho junto com a equipe do Daniel. Nós iniciamos fazendo um plano de orientação e, para esse plano de orientação, nós construímos junto com o professor Hamilton, o senhor Hamilton, e o Pio e a Juliana, a minha equipe, uma lei para encaminhar até a Câmara para permitir que a gente pudesse cuidar de todas as fachadas do Centro Histórico de São Roque, no objetivo de fazer formação profissional. Nós não poderíamos, por ferramenta legal, inserir recurso público em propriedade particular, mas nós poderíamos investir na formação profissional, que era o grande sonho do senhor Hamilton, do Daniel e de toda aquela equipe, e esse grupo, com a casa cedida pelo morador, deixá-la restaurada e de boa aparência, e excelente, revitalizada, né? E aí nós fizemos um estudo na Brasital, a prospecção que o senhor professor Calassara relata, pesquisando exatamente as cores, o sistema construtivo, porque um detalhe muito interessante é que a Brasital é construída com areia e cal, né? Não tem traço de cimento ali só como aditivo, né? Então, é uma técnica construtiva tradicional excepcional e tudo foi levantado, que é um trabalho monstruoso, é um trabalho de pesquisa baseado, inclusive, nos depoimentos que me antecederam. Agora, a partir daí, nós fizemos um projeto de educação patrimonial que vem de encontro exatamente às orientações que recebemos do Conselho, de pessoas como Calassara, a senhora Inês, do Hamilton, de toda a comunidade, e esse projeto foi aprovado pelo CONDEFAT, e já começamos a fazer formação como especialização para os agentes difusores da educação patrimonial, que é cumprir o inciso 6º do artigo 225 da Constituição Federativa Nacional. E, a partir de então, fizemos um projeto para a restauração da Brasital, também utilizando formação profissional, e, nesse instante, o prefeito Daniel faz um acordo com o Senai, como se fosse uma carta de compromisso, que o Senai apoiaria esse processo. O projeto de restauração e revitalização e reconversão da estação de Mailasc, visitamos, fizemos, o projeto está pronto, ele existe, não foi cumprido, porque nada foi feito depois.
porque, inclusive, aquela associação lutando lá vigorosamente, excepcionalmente, gente muito digna e totalmente abandonada. Então, o Daniel queria, de fato, dar para aquele pessoal corpo e vigência. Inclusive, fizemos um projeto terceiro setor para captação de recursos, que é uma das minhas especializações, e da minha esposa, da Alzira, que fazia parte da equipe que estava servindo ao Daniel. Fizemos o projeto de restauração da Casa Grande Senzala no Carmo, e esse muito mais abrangente, porque tinha uma proposta de preservação do meio ambiente, emprego e renda, estava muito focado no emprego e renda. É só consultar o senhor Hamilton, ele vê o esforço dele e a pressão que ele fez em mim. Chegou o momento de eu ficar bravo. E falar assim, Hamilton, você vai me matar, não tem condição não, porque ele queria arrancar em 5 minutos aquilo que não foi feito em 50 anos. Mas ele tem razão, é assim que funciona, o negócio é assim, pressão sobre pressão. Eu estou acostumado, sou velhinho, né? A minha vida profissional começou em 13 de agosto de 1973, eu já restaurando Pelourinho e responsável pela restauração do Recôncavo Baiano. Então, para mim, nada, pressão mas eu tenho a ele grande estima, ele queria mesmo o melhor para a cidade. E aí fizemos um projeto de restauração através de um colega, o professor Sérgio Belo, porque nós pretendíamos, aí eu quero até dar notícia para o Calassara, porque eu acho que ele sabe, mas eu não sei, espero que não saiba, que eu quero fazer alguma novidade para esse homem. Então, é o seguinte, nós estávamos com o projeto pronto para transformar a energia hidráulica da Brasital num gerador que alimentaria a Brasital e o entorno, aquela vila que aí é a decisão do prefeito. Esse projeto também foi feito. Quando nós apresentamos todos esses projetos, é uma pilha, né? É uma pilha desse tamanho, ao Condefat, e eles conheceram o Daniel, e eles ficaram muito sensibilizados e disseram, literalmente, a primeira vez, após a compra, por isso que eu me manifesto para o senhor professor Calassara e para a senhora Lenice Rodrigues, que eu sei que tem uma alma boa, é uma pessoa de luz, que vai construir um compromisso para que a cultura de verdade, cultura é jeito de ser, cultura antropologicamente é jeito de ser, esse jeito de ser de São Roque seja preservado, com fruição de renda e emprego para todos os detentores desse patrimônio. Eu sei que a senhora tem sensibilidade para isso. E aí, quando eles viram esse compromisso, eles ficaram muito sensibilizados em fazer com que o processo se acelerasse. E, então, fizemos um convite para que eles fossem a São Roque, para que verificassem na data que eles escolhessem, que nos viessem de surpresa, que nós estávamos fazendo o que falávamos, né? E eles chegaram, mandaram um mensageiro lá, o espião, e esse espião chega justamente numa sala de aula onde estavam os agentes culturais, os futuros professores de educação patrimonial, que de futuro não tem nada, são os presentes professores de educação patrimonial, e nós provocamos um debate e eles saíram de lá dizendo, não temos nada para ensinar, viemos para São Roque para aprender. Aí, na hora que eles falaram essa frase, eu falei, bom, então você vai fazer um favor para mim. Você vai conseguir que no aniversário da Brasital, que aí o Calassara sabe detalhes de tudo, nós consigamos anunciar a essa população o processo de tombamento concluído. Então, o tombamento da Brasital, mesmo que nós estejamos falando de Brasital, eu remoto as falas do meu amigo Pio, que uma das coisas que o Daniel fez foi descentralizar e democratizar a cultura, tirando a Brasital está detendo todas as manifestações. Então, existe aí um processo que vocês conhecem bem, que é o Fundo Municipal de Cultura, e ele foi democratizado, e as manifestações culturais estavam espalhadas por todos os 4 cantos da cidade. E quando eles viram isso tudo, quando eles atenderam tudo, eles atenderam esse, não vou chamar de capricho, porque ele vai ficar bravo comigo, eu não quero Daniel bravo comigo,
mas esse desejo enorme, e só uma pessoa me deu parabéns. Hoje eu vou cobrar aqui. Foi o senhor Hamilton. O senhor Hamilton me procurou e falou, professor, o senhor é excepcional. O senhor conseguiu fazer com que essa população e o meu prefeito, ele amava muito o Daniel, ele era devoto do Daniel, e o meu prefeito consiga anunciar no aniversário da Brasital, para gente como o professor Calassara, Inês, né, ele cita as pessoas, ele é muito inteligente, que a Brasital finalmente não vai ser mais destruída. E a partir de então, nós iniciamos um trabalho muito grande, muito forte, para conseguir a primeira intervenção com recurso público externo, porque agora tombado já podia, para restaurar o telhado e o piso que estava sobre a biblioteca, que estava em péssimo estado. Nesse período, eu tive a honra, o prazer de selar uma amizade com gente como a professora Inês. Então, a senhora vê que não tinha nada desamarrado, todas as pontas estavam amarradas. Eu acredito que se a população de São Roque quiser, de fato, produzir cultura e crescer culturalmente e exercer o seu direito de distância turística que não é só um aspecto, né, é toda essa amplitude que vocês são capazes de pensar até melhor que eu, é necessário que a gente reveja esse plano de orientação e todos esses projetos que o Daniel promoveu e fez. E eu chamo a atenção da senhora autoridade e do professor Calassara, com quem eu tenho a honra de dividir a live, para que seja revisto também essa história desse trem turístico. Porque esse trem turístico foi comprado está aí o texto nos jornais, né, 1.700.000 reais, mais tarde gastado 400 mil em reforma, e na hora que acabou de comprar, não tinha onde colocar. Foram colocar lá em Mairinque, a custos dessa forma. Então eu, professor Júlio Barros, especialista em restauração, professor, e com esse histórico de 46 anos de patrimônio, estou me perguntando, será que compraram esse trem sem um projeto, sem um estudo de viabilidade econômica, sem um acordo com as concessionárias da estrada, as detentoras do direito de trânsito, e sem um planejamento, um projeto executivo de adequação da via, sem os cuidados adequados para se investir 1.700.000 reais da população, dinheiro público? Será que é isso? Porque sempre me falaram que esse projeto nunca saiu do papel. Eu gostaria muito de conhecer esse papel, porque eu já pesquisei muito, esse papel não existe, existe somente um texto de 1984, quando se requisita a história que vem aí, o Calassara sabe melhor que eu, Deus que me perdoe, eu, pequeno aprendiz aqui próximo dele, que fala sobre instância turística, uma orientação sobre o trem. Orientação não é projeto executivo. E tudo que foi escrito posteriormente não é um projeto executivo. Inclusive, eu quero perguntar também ao professor Calassara, já que eu estou tendo a de se o dia 30 de julho eles iam dar uma resposta definitiva nessa última matéria que saiu no jornal aí, já passou, porque tem a resposta definitiva. E aquele fato de dizer para mim que eu vou cobrar da concessionária o direito de estar transitando na via é uma falácia, porque a concessionária não assinou esse compromisso. A concessionária vai estudar um projeto executivo bem feito e a viabilidade deles. E eu digo para a senhora, de informação, dado o meu processo de trabalho, eu dirigi patrimônio histórico do Estado do Ceará, do Estado do Espírito Santo, de Ouro Preto, e o trem, por exemplo, o trem de Ouro Preto, Mariana, o trem turístico, só a Vale do Rio Doce desembolsou 50 milhões
para que nós pudéssemos cumprir um projeto executivo que ficou muito maior que isso. Eu não vou aqui entrar em detalhe. Mas não se faz uma proposta dessa sem um projeto executivo. Então, nesse momento, já que a senhora é uma futura executiva do nosso município, amado e querido São Roque, existe um projeto? Esse projeto existe mesmo, de verdade? É um projeto executivo? Esse dinheiro foi gasto? Eu não estou desfazendo nem contrariando a aquisição da Maria Fumaça. Eu só acho que um equipamento de tal volume, de tal recurso, tem que ser comprado com bastante responsabilidade, porque é dinheiro público, né? Inclusive, há uma indagação do Ministério Público, num período aí de uma certa intervenção do Ministério Público no município, consultando se as concessionárias detentoras da cidade foram consultadas antes de adquirir o trem. Então, essa estranheza não foi causada só em mim, um professor, um acadêmico, mas foi causada também ao próprio Ministério Público, porque esse texto está contido e está nos jornais da cidade. Muito obrigado. Eu gostaria muito que a Sara me dissesse se existe esse projeto, porque eu não o conheço. Professor, estou achando que o Carlos Sara, alguma coisa aconteceu na internet dele, mas logo ele retorna. Professor, eu vejo que é um projeto que até São Roque hoje, faz quantos anos que já iniciou? Eu acho que fizeram uma compra, para mim eu vejo sem projeto, porque é que nem você pegar uma charrete e comprar ela e não colocar o cavalo, não ter o cavalo, né? Então, eu vejo assim como um projeto mal elaborado, fez uma compra e é um dinheiro público, né? E principalmente no momento tão sério que nós vivemos hoje na nossa cidade, é um dinheiro público, né? E eu gostaria até que funcionasse, quem que não gostaria? Mas primeiro nós temos que ter um projeto em mão, para a gente usar um dinheiro público, nós temos que ter consciência, né, do que nós estamos fazendo. Então já passaram quantos anos e esse projeto está aí, estava em Mairim, o trem, agora ele veio aqui para São Roque, está lá parado. Tudo bem que hoje ele está sendo utilizado na parte turística, as pessoas vão lá, tiram foto. Mas eu acho, assim, que a parte pública também tem que ter muita responsabilidade pelo gestor, né? Que fez essa execução da compra desse trem, eu vejo isso. Então, para mim, é um projeto que foi mal elaborado e principalmente usando um dinheiro que é o dinheiro do povo, né? Um dinheiro público. Então, tem que ser muito pensado, repensado, o que teria que ser feito com o trem, pensar de usar ou na parte mais para o município, que dá um retorno bom para o município. Agora a gente tem que pensar da maneira o que fazer, né? Eu acredito, doutora. Agora e pensar o que pode ser feito de usufruir daquele, né, daquele trem para dar um retorno para o município. Eu peço desculpa, senhora, a minha leitura de mundo, mas eu sou um consultor, um executivo, uma pessoa ligada à realização e aos fatos, né? Eu tenho certeza que toda a pesquisa que eu fiz, eu não encontrei um projeto executivo, eu não tenho vergonha de dizer que pode ser que ele existe, mas eu não conheço, eu não vi esse projeto executivo em local nenhum, inclusive pelas falas que a gente vê até recentemente nos jornais aí da cidade, me parece que ainda estão aventurando a pressionar uma concessionária para conseguir um espaço para o trem transitar, mas eu acredito que, mesmo a ideia sendo muito boa, ela consta de uma certa, uma dosagem de responsabilidade. Agora, o trem tem que ser visto não como um monumento para nós tirarmos fotografia e morrermos de saudade, mas ele tem que ser visto como um gerador de desenvolvimento, emprego e renda. É uma grande estratégia turística, inclusive consta no relatório de 1984, que, se não me falha a memória, fala sobre a importância disso, na própria proposta de São Roque como instância, e eu acredito que gente como o professor Calassara, como a senhora, e com os futuros gestores dessa cidade, devem assumir um compromisso, não só com o trem, mas com o Carmo, com o bairro do Carmo, com a estação de Mailasque, o bairro de Mailasque, com suas manifestações culturais tangíveis e intangíveis, e com
todo o centro histórico protegido, não gessando a comunidade, não gessando os comerciantes, mas construindo, junto com os comerciantes, os mecanismos necessários para que a gente aumente desenvolvimento, emprego e renda. E, além disso, que nós retornemos a Brasital aquela coragem que eu assisti e que eu estou emocionado agora, pode ser que eu me emocione um pouco mais, do Daniel ter colocado a Brasital a serviço da cultura. Coragem. Por quê? Levar a educação para lá, meus parabéns. Eu não estou contra nada. Mas faltou coragem, porque se queriam dar uso, dê o uso destinado no momento de quando a gente ouve um homem como o Calaçara, esse ícone aí, falar da compra da Brasital e falar da questão cultural. Então, a Brasital tem acervo, a Brasital tem história para congregar a cultura, não só de São Roque, mas ser uma referência nacional. E já é uma referência nacional a título de edificação, mas, infelizmente, vocês que vão assumir o próximo governo precisam de assumir um compromisso com projetos executivos de boa realização, capazes de serem construídos. E é possível colocar esse trem para rodar, desde que se tenha um bom projeto. Porque eu não posso negociar com ninguém, dizendo eu vou gastar tanto, saber tanto, que eu vou fazer isso, aqui o projeto eu vou fazer. Entendeu? Então é difícil até para a concessionária conseguir ceder um espaço que é dela, ceder um espaço de desenvolvimento econômico, se eu não tenho dizendo se eu vou restaurar a estação de Mailasque. Se lá vai ser um ponto de um café, que mais está? Eu hoje trabalho, estou produzindo aqui no Ceará, o maior hotel desse país, chama Cidade Encantada. É uma cidade inteira, 52 açudes, aeroporto, é um investimento absurdo. E ele está acontecendo porque tem projeto executivo e tem capacidade de captar recursos. Por quê? Agora, sem projeto executivo, vai captar recurso aonde? Eu acredito, a não ser que a única autoridade que eu respeitaria era o professor Calaçara, de me dizer que existe um projeto executivo e que ele está em tal lugar, porque eu vou estudar ele. Eu gostaria muito de estudar esse projeto. E eu não consegui estudar, ia pedir desculpa para o doutor Daniel, para o professor Daniel, para o prefeito Daniel, de que no momento eu estudei muito, Daniel, estudei muito, pesquisei muito, e não achei o projeto executivo que eles dizem no tal papel. O papel, se ele existe, é muito secreto. Desculpa aí a emoção. Professor Júlio, obrigada. O Carla Sara já retornou. Tudo certo, Carla Sara? Teve um pequeno problema de... Deixa eu só agradecer aqui, Carla Sara. Vou agradecer a Eunice, o Amilcar Pereira, o Daniel da Campininha, o Lobo, nosso amigo também, a Lília Oliveira, a professora Edna Rosa, que representa muito bem a educação, o Narcélio, nosso amigo lá do Goianã, o Batata também, o Rodrigo e o Fernando, todas essas pessoas participando junto com nós e vendo que é um assunto muito importante para a nossa cidade, e a gente só tem que agradecer a todos. Carla Sara, teve um tempo que eu conversei bastante com você, e você falou de um projeto sobre a valorização de túmulos, né, de cidadãos ilustres da nossa cidade, que já passaram pela nossa cidade, e hoje estão enterrados aqui no nosso cemitério de São Roque. Como que você pensou nesse projeto? O que você... Né? Qual é o projeto? Como que você coloca para nós, para a gente entender um pouquinho desse assunto? Na realidade é o seguinte, nós temos um cemitério aqui de 1876. Ele é muito antigo, esse cemitério de São Roque. Ele foi uma doação feita pelo Barão de Piratininga, parece ter o irmão dele envolvido nisso aí também, porque não se tinha onde se colocar as pessoas mais em São Roque, porque o Júlio sabe que na história do Brasil, como a história do mundo, onde não se tinha cemitério, as pessoas eram enterradas nas igrejas, né? As pessoas eram enterradas, principalmente os nobres eram enterrados nas igrejas. A Igreja da Matriz de São Roque tem essa história de que algumas pessoas foram enterradas na Igreja da Matriz. Então, se comprou-se aquela área lá para se fazer o enterramento das pessoas aqui de São Roque.
E sempre eu tive curiosidade de conhecer o cemitério, porque nós temos lá no cemitério hoje algumas pessoas extremamente históricas. Eu vou citar apenas duas de tempos totalmente diferentes. Uma, Barão de Piratininga, né, que é um conhecido no Brasil todo, precisa ser resgatado também, Barão de Piratininga, que foi o primeiro escritor de ficção, de romance de ficção no Brasil, antes de todo um monte de gente aí. Isso eu estou fazendo um levantamento histórico há mais de 1 ano e meio em cima disso daí, e estou encontrando aí algumas evidências muito interessantes, mas isso é uma conversa para um outro dia. E temos lá, quase praticamente na mesma rua do Barão de Piratininga, Darcy Penteado, um dos ícones no Brasil da pintura. Sim. Artista, teatrólogo, escritor, né? Se assumiu como homossexual num tempo onde a ditadura pegava na orelha. E eu estou tentando resgatar uma série de coisas do Darcy Penteado, estou conversando com um monte de gente aí, de algumas coisas aonde ele escreveu, revistas, jornais, e esse levantamento é um tanto mais complicado, mas eu já consegui bastante coisa, alguns livros dele. E temos que resgatar uma terceira pessoa aqui, para chegar no túmulo. Esse não está enterrado aqui, que é o Cláudio de Souza, um são roquense, que nasceu em São Roque, mudou-se para o Rio de Janeiro, se tornou um médico eminente, tem mais de 70 livros escritos. Recebeu vários prêmios e tem livros publicados no exterior. Já entrei em contato com a biblioteca lá, né, em Petrópolis, e já me mandaram, tem um monte de material desse indivíduo. Estou estudando essa pessoa, que ele sempre, onde ele passava, ele falava que ele era de São Roque. Né? Aí, o nosso cemitério, eu só citei 2, porque nós temos lá mais de 42 túmulos históricos que deviam ser preservados. Em 2011, quando eu estava na Câmara junto com o Digão, nós fizemos um projeto de lei para tombar esses túmulos históricos. E foi encaminhado para o tio Milton, para que ele fizesse um projeto de lei na época, para que houvesse a preservação desses túmulos. E tio Milton, simplesmente, ele fez a legislação, foi aprovada esta lei do tombamento dos túmulos, é uma lei ordinária 3.702. Essa lei foi aprovada pela Câmara por unanimidade. Ela foi aprovada em 13 de outubro de 2011. E só por falar de data, Júlio, a data da Brasital que houve foi no dia 13 de 8, tá? E no dia 18 de 8, o Condefato esteve aqui, tá bom? Novembro foi o tombamento da Brasital. O Condefato veio em agosto aqui, se eu não me engano, na data, no dia 13, 18 de 8, mais ou menos. E depois disso houve toda aquela história. Então, essa lei existe, de tombamento dos túmulos históricos, ela foi aprovada pela Câmara, foi sancionada em 2011. Faltou simplesmente um decreto para que regulamentasse essa lei. A minha preocupação é que quando nós fomos para o cemitério agora, muitos dos túmulos que estão citados na lei praticamente devem não existir mais. Então, a história tem que ser preservada por esse negócio aí. E nós temos aí, em cima dessa questão, que é importante lembrar em São Roque, e às vezes as pessoas não lembram muito, não, que existe uma lei que criou o COMPRÉ em São Roque. Um Conselho Patrimonial de São Roque histórico, de 1998. E esse COMPRÉA, ele fez um levantamento histórico das casas de São Roque e ele elencou 135 casas de valor histórico em São Roque, que deveriam passar ou por tombamento ou por preservação. Eu ainda acho que essa lei ela não pegou, porque houve um monte de problemas com essa lei. A última diretoria do COMPRÉA foi em 2019, foi nomeada o COMPRÉA, e essas casas que eu tenho aqui indicadas, provavelmente umas 20, literalmente já foram tombadas. Né? Tombadas para o chão, que a gente fala, tombou mesmo. Chão, né, Carlos? Porque compete à prefeitura a fiscalização. Compete ao COMPRÉA fiscalizar essas casas. Mas eu sempre acho o seguinte, eu não vou chegar na sua casa e falar assim, Júlio, se tem uma casa histórica aí, que foi do tataravô seu aí, né, que plantava milho em 1740, a partir de agora eu chego aqui, tomo conta da sua casa, ela é minha
tá? E eu faço o que eu quero. Não funciona assim um tombamento, né, Júlio? Tem toda uma pesquisa, tem todo um trabalho, tem todo um levantamento histórico da família. Gente, tinha que chegar a essas pessoas, e eu fiz parte desse projeto aqui de 1998, eu estava na prefeitura, eu era chefe de gabinete, né, da prefeitura. A lei é maravilhosa, ou seja, se seguisse corretamente, o decreto foi aprovado, a lei foi aprovada, as casas foram indicadas, a forma de se chegar nessas pessoas que foi totalmente inadequada. As pessoas sentiram que iam tombar a casa delas. Tipo, a casa agora é minha e eu levo você para o ginásio de esporte e fique morando lá. Mais ou menos nesse sentido. Mas no túmulo tem a lei, tá? Que pena, Carla Sara, que pena que não, essa lei não foi adiante, não funcionou. Você lembra, eu fui num jantar na cidade aqui de São Roque, né? Foi com a minha família. E eu lembro que tinha um painel muito lindo, assim, onde você colocava uma sombrinha, um chapéu na cabeça, sentava num banquinho, e ali atrás estava a cidade de São Roque. Você lembra disso? Lembro, então, foi a Associação Comercial que fez essa festa. Isso, eu achei muito lindo, achei aquela foto maravilhosa da cidade, nem acreditei que era a cidade de São Roque, de tão linda que era a foto. É de 1909 aquela foto. Te juro que eu peguei aquela foto, revelei ela grande e coloquei ela no quadro na minha sala de casa. E aí eu vi lá na sua sala. Se eu falar para você, como é triste você falar desse projeto aí, a lei e tudo, e não deram andamento, não funcionou numa cidade tão de 356 anos, né? 360 anos. 358. Essa lei tinha que ter dado continuação, né? Por quê? As pessoas chegam hoje na minha casa e sentam no sofá e olham naquela foto, perguntam, nossa, Lenice, que país que é esse? Aí eu falo, não, é a cidade de São Roque. Ó, aqui é a Pernambucana, aqui é o bar tal. Então, a gente fica entristecido. Você já pensou se a cidade continuasse do jeitinho daquela foto? Que maravilha que seria. O nosso turismo estaria muito no centro da nossa cidade. Quantas pessoas iam vir visitar a nossa cidade, ia direto para o nosso centro da cidade. Hoje eu fico triste de ver que acabou tudo aquilo. Se você ver a foto, é maravilhosa. As pessoas, elas olham para aquela foto, acham que é algum país de fora. Então, as pessoas têm que dar muito mais valor, né, nessa... Por que essa lei ficou parada? Por que não cuidou da nossa cidade? Por que o turismo não veio para o centro da nossa cidade? Né? É muito triste a gente ver tudo isso hoje. E faltou projeto, faltou lei que não andou. E as pessoas veem aquilo ali e acham tão lindo. E a nossa cidade, você anda no centro, não é aquilo mais. Você entendeu? Então, é muito triste isso daí. Na parte histórica, Lenice, pessoas lá atrás que agarrasse mesmo firme, e, sabe, coisa assim que a gente ama, porque tem que ter amor pelo que faz, né? Tem que ter amor pela nossa cidade, não a parte só capitalismo. Não é só o capitalismo que... Nós temos que ter história. Se a gente não tem história daqui chegar a 60 anos, 70 anos, isso não é nada. Você pode ter o dinheiro que for, mas não vai ter essência, não vai ter história. Você entendeu? Não vamos levar nada. Né? Lenice, eu acho interessante você ter tocado nesse ponto. Ali era a casa do Barão de Piratininga, onde é a Pernambucana. Tanto é que eu brinco que a Eliane pintou um quadro e escreveu assim, antes Casa do Barão, hoje Casas Pernambucanas. E eu tenho a foto aonde está a casa do Barão, aonde está a casa do Barão no fundo, e embaixo eu coloquei a Pernambucana. Nós tiramos uma foto transversal da Pernambucana e encaixamos embaixo. Gente, se mantivesse aquele casarão, mesmo com as pernambucanas ali dentro, isso seria a coisa mais linda do mundo. E é possível ainda você buscar, dentro das casas pernambucanas, a ideia, porque eu sei que as casas pernambucanas ela têm um investimento na área cultural, isso é uma questão de projeto. O Júlio tem razão. Não adianta eu chegar para você, olha, Lenice, você é prefeito de São Roque, Daniel, eu sou prefeito, eu quero fazer um monumento histórico para o Zé das Couves. Tá, quanto custa isso daí? Projeto. Eu não vou discutir o trem, porque eu brigo com a Lenice, Júlia, toda vez que ela fala de trem. Eu fico horrorizado no sentido de que ela quer tirar o meu trem. Não, deixa o trem é um patrimônio histórico. O trem é maravilhoso. Só que... Não, eu não quero tirar o trem, eu quero o projeto em cima do trem. O
Então, vamos lá. Não adianta a gente ter treino de projeto. Eu vou falar em 30 segundos apenas. Eu participei do início do projeto do trem vir para São Roque quando era Rumo. Uma Ferrari não tem pneu, filho, não tem motor. Não era Rumo, não era Rumo. Era como que era o nome? Era Ferroban. Nós fomos para Campinas conversar com o diretor da antiga Ferroban. Ele falou, viu, o nosso interesse é da área de Canguera. Para cá nós não temos interesse. Antes passavam trens para cá, mas eram poucos por causa da zona metropolitana de São Paulo, que esses trens enormes de 130 vagões não podiam passar perto de Itapevi para cá e vir para cá. Chegou a se passar. O interesse de vocês é interessante, mas eu não posso, porque pertence à CPTM aquele trecho. Sim. A CPTM deu em concessão para a Ferroban, que hoje virou Rumo, né? Virou a LL e hoje virou Rumo. O interesse deles era o lado de Canguera, que não é impossível você andar com um trem turístico em Canguera, que devia ser interessante, porque aquela região ali, até o começo da Serra do Mar, é maravilhosa, gente. Vocês não têm noção do que andar de trem naquele trecho ali. Mas hoje a Ferroban passa 120 vagões a cada 20 minutos ali, uma discussão que nós tivemos com o dono da Ferroban lá na época, assim, um trem meio parado é mais de 400 mil reais que eu perco por hora. Não dá para botar um trem turístico ali. Mas é interessante que lá em Santa Catarina tem, junto com a Ferroban, né, junto com a RL, em Curitiba tem o trem de Morretes, que passa junto do lado do trem da Ferroban. Mas lá teve projeto. Alguém fez muito bem. Aí vamos voltar... Um estudo de viabilidade econômica, o que Exatamente. Eu não achei aí. Então, eu não achei. Só para fechar o ciclo do trem. Senhor? Foi feito um projeto, inicialmente, por uma empresa, de funcionamento dessa linha, inicialmente São Roque e Mairink, depois, teoricamente, São Roque até São João Novo. Porque São João Novo tem uma estação também que, hoje é um velório lá, que com o tempo deveria se transformar. Não é um projeto executivo, é uma proposta. Não é um projeto executivo, era uma proposta que se tinha de uma empresa para fazer funcionar. O que aconteceu nesse... Qual o problema? Fechando o trem. Qual o problema aí? Aí trocou CLL para Rumo e deu um quiprocó com o governo do Estado, aí o problema do governo do Estado, de quem é esse trecho agora? É da CPTM. São Roque até São João Novo é da CPTM. Mas a Rumo mexeu nesse trecho, tirou trilhos, então ela tem que restaurar esse pedaço aqui. E para restaurar não custa R$5. Se custasse, eu dava R$5, fazia uma campanha para botar o trilho lá. Não custa. Eles estão brigando na justiça, né, para que isso possa ser resolvido. A CPTM abre para a prefeitura, passa tudo esse trecho, tanto São Roque e Mairink e São João Novo, passa para a prefeitura e alguém administra isso desde que se tenha um projeto executivo. Mas se você fizer assim, como diz aquela música, faz assim, eu volto, tem muitas empresas no Brasil que têm interesse em projetos executivos, e o Júlio sabe do que eu estou falando, de botar esse trem para funcionar aqui em São Roque. Tem empresas que têm interesse nesse sentido. Agora, enquanto tiver essa briga, né, de peixão grande aí, de CPTM e Rumo, quem é quem manda aqui, nós temos que ficar, primeiro, preservar a nossa estação, que é maravilhosa. Vamos preservar a nossa estação. Vamos preservar a nossa estação, que é maravilhosa. Vamos preservar o trem, que é uma coisa fantástica. Vamos preservar a estação de Mailasca, que é maravilhosa. Infelizmente, Dona Chiara, infelizmente, que Deus a tem em bom lugar, lutou muito por aquele lugar. Vamos preservar a estação de São João Novo, o que nos resta até esse momento. A lei existe, para você ter uma noção, existe uma lei aqui em São Roque, eu não lembro de 2000 e alguma coisa. Esta lei, ela tomba todos os bens materiais e imateriais de São Roque. Mas quem que teria que regulamentar essa lei era o Comprea. E também não foi regulamentada. Então, o que eu acho que tem que se fazer? Pegar essas leis, trabalhar em cima delas, né, chamar quem de interesse, assim, vamos regulamentar tudo isso daqui. Oi, fala, Lindsay. Tem que um conselho, um grupo, pessoas de muita responsabilidade para ser avaliado e como dar continuação por esse projeto, que já foi um projeto mal elaborado, né? Mas vamos dando sequência à nossa live. Vamos dando... Tem mais, a gente tem que conversar, né?
passar outros assuntos também, que nós já estamos com a nossa live aí estendendo. Vamos falar um pouquinho, ó, nós temos a Casa Grande também, a Capela do Santo Antônio, que também foi tombada, né? Reformada também. E eu gostaria de ver com o Júlio, professor, a estação de Mailasque e também lá, nossa Casa Grande lá no Carmo, da Senzala. Nós já temos esse projeto em papel, como que ficou? Eu acho que a estação de Mailasque também, eu gosto muito ali do bairro de Mailasque, eu acho que ficaria lindo ela ali restaurada, sabe, naquela passagem ali. A Casa Grande também do Carmo, né? E sim, lá também é um lugar bem distante, muitas pessoas de São Roque não conhecem o bairro do Carmo. Eu acho que ele tinha que ser restaurado, tinha que ser tombada, ser envolvida também com o turismo da nossa cidade, né, que é um bairro distante, é um bairro também que ele já se sente muito desprezados, né, pela população aqui da nossa cidade de São Roque, e eu acho que tinha que se envolver tudo, Mailasque e o bairro do Carmo, tudo, né, nesse tombamento, para poder fazer com que o turismo consiga também ir para esses bairros, né? Então, nós temos esse projeto em mãos. Professor Júlio. Eu gostaria muito de chamar a atenção para a importância da preservação do meio ambiente cultural, do patrimônio histórico, se assim querem dizer. Eu penso muito que o projeto da estação de Mailasque e o projeto da Casa Grande e Senzala já está pronto, ele pertence ao município, ele está em posse de alguém aí, se não, pode me pedir, eu tenho cópia dele, eu envio. E não só essa questão. O que eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, que vocês estão preocupados com uma legislação municipal, sabendo-se que já tem a legislação do Estado e a federal. Tudo é protegido pelo artigo 216 da Constituição. Observa Ouro Preto. Ouro Preto é protegido até onde os olhos alcançam. E Ouro Preto hoje produz recurso para se sustentar. Hoje, Ouro Preto vive de turismo e cultura e vive fartamente. O metro quadrado da Praça Tiradentes de Ouro Preto é o mesmo preço de um metro quadrado em Amsterdã. Então, nós temos aí uma valorização. O que é preciso é entender a função social da propriedade no momento e que fazemos esse processo de lei protetiva especial. Né? Lei protetiva especial, que é uma corruptela, chamam de tombamento, por causa da Torre do Tombo, em Portugal, por um livro está lá, e parará. Isso é bobagem. Agora, essa lei protetiva especial já existe em São Roque. São Roque precisa de reconstruir as políticas públicas de preservação da memória, dessa paisagem cultural, aí insere tudo que foi descrito aqui, do cemitério, a história tangível e intangível, que foi planejada, proposta e feita no período do Daniel. Se a senhora tiver acesso a esse senhor chamado Daniel, se ele for seu parceiro político, e se a senhora vier a ser a nossa prefeita, que Deus abençoe, a senhora pode pedir ajuda ao ex-prefeito Daniel, que ele tem acesso a tudo isso, e de forma sustentável. A proposta de preservação da paisagem cultural de São Roque está sob égide e bases do desenvolvimento econômico, emprego e renda. No entanto, as propostas de restauração da Brasital, Casa Grande e Senzala e da estação de Mailasque estão feitas desde o primeiro instante com uso, projeto executivo. Eu não quero discutir proposta, eu estou dizendo projeto executivo. Lá tem quanto custo do primeiro dia até o último, quantos pregos vão gastar, quantas ferramentas vão usar e quantas horas de trabalho. Tem um memorial descritivo seguro. Pode-se fazer qualquer contrato com um projeto desse. Agora, esses projetos executivos estão em posse do município, senão pode pedir cópia para mim. Para a senhora, eu entrego, com ordem do Daniel,
porque foi ele que arcou, o município que arcou com isso. E muitos deles feito por nós voluntariosamente, porque nós queríamos colaborar com o senhor Hamilton, o Pio e a Juliana. Agora, é preciso de entender que a proteção dessa paisagem cultural não vai gessar o comércio, não vai gessar o desenvolvimento e não entra em conflito com o desenvolvimento que nós chamamos aí de capitalismo. Isso é uma bobagem. Esse capitalismo é necessário. Nós vivemos no mundo capitalista. Onde não é capitalista não está dando certo, está todo mundo voltando para o capitalismo, e esse capitalismo é necessário. Agora, é preciso de entender que, inclusive, a senhora fala na foto do professor Calassara, se era Europa, porque as pessoas saem daqui para ver a minha cidade, Ouro Preto, por exemplo, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto é um grande exemplo, ou vão para a Europa visitar o que eles mesmos não preservam. E lá eles gastam uma fortuna que eles poderiam estar recebendo na casa velha que eles jogaram no chão. É preciso de ter projeto. Projeto. Eu sou um homem que defende projeto. Eu hoje estou executando um projeto que são muito mais milhões do que a preservação da cidade de São Roque. Tudo dinheiro de investidor capitalista, onde tem aeroporto, tem parque aquático, tem um centro histórico construído. Construir uma cidade histórica inteira. Eu sou um dos coordenadores do projeto. Se quiser, é só entrar no meu Face e vão ver as publicações que eu faço. Agora, tudo é possível, conforme o professor Calassara fala. Ele é brilhante, eu canso de elogiá-lo. Agora, a senhora, como executiva, falou a coisa que eu queria ouvir e hoje eu me dou por satisfeito, muito feliz. São Roque não perde nada para Ouro Preto, mas precisa de projeto executivo. Professor, que bom, é bom a gente ficar sabendo que esses projetos da região ali de Mailasque, do bairro do Carmo, então, eles estão mesmo, né, prontinho, e a gente fica muito feliz e tomara a Deus que a gente consiga executá-los um dia para São Roque, tá? A gente tem que agradecer muito por esses projetos estarem prontos. Eu quero agradecer também a dona Odete, que está participando, o Luiz Carlos de Canguera, Sandrinho Borracheiro, Michele Carlassara, o Leandro Vani, a Helena também, Lara, esposa do nosso amigo Hamilton, Daniel de Oliveira, meu esposo, Ivan da Vila Nova, Diego e Robson. E também, eu queria agora falar com o nosso amigo Carla Sara. Carla Sara, eu só tenho que agradecer você, Oi. meu amigo, né, nosso companheiro, mas também uma pessoa que gosta muito do município de São Roque, tem paixão pelo que você faz, eu vejo isso. E eu só queria colocar para você que você passa aí uma mensagem para a nossa população de São Roque, para todos que participaram hoje conosco aqui nessa live. O que você poderia deixar de uma mensagem, um abraço aos nossos amigos? Bom, só queria lembrar a todos que hoje, 1º de agosto, seria a entrada dos carros de lenha. É uma tradição de mais de 130 anos em São Roque, que foi uma acolhida dada pela população de São Roque para que pudessem trazer esse santo maravilhoso que está aqui no altar de São Roque. Nós não estamos tendo a nossa entrada dos carros de lenha, a festa de São Roque começaria hoje, mas o que eu posso dizer é o seguinte, acreditem que tudo é possível, só que você tem que ter projeto, inclusive, para a sua vida. Se você não tiver um projeto para a sua vida, nada vai. Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, que é uma pandemia. Há mais de 100 anos nós tivemos a peste, né, espanhola aqui também no Brasil, que matou mais de 40 mil pessoas. Naquela época não se tinha absolutamente nada de preservação, as pessoas ficaram em casa e usavam máscaras. Hoje nós estamos no século XXI com toda a tecnologia, e o Brasil já está aí com quase 2.700.000 pessoas infectadas e com quase mais de 100 mil mortos. Então, o que é importante é que você acredite, né, que é possível você ter uma vida boa.
Acredite que nós estamos num momento onde preservar, a palavra preservar, cai muito bem agora. Não é preservar um patrimônio, é preservar a vida. E como nós estamos falando de preservação, nós temos que preservar, defender, resguardar, né, esse patrimônio que nós temos, que é a nossa vida. Espero que meu Santo São Roque, meu Pai Oxalá, oriente a todos vocês nesse sentido. Fico muito feliz por ter me convidado. Júlio, essa é uma conversa que levaria no mínimo uns 2 meses, né, para a gente falar só de uma coisa, né? Só de uma coisa. E lembrando que São Roque não tem só isso, né? São Roque tem mais de 20 pontos históricos que a gente pode visitar e restaurar através disso que você tem um projeto aí, tá? Então, a minha mensagem é exatamente essa. Acredito que é possível, fique em casa, use máscara, preserve sua família, preserve seus amigos, que isso vai passar, tá? E não é nada de novo normal, não. Vai voltar ao normal, mas nós temos que voltar melhor do que nós estamos hoje. Um beijão para todos vocês. Obrigada, meu amigo. Professor Júlio, deixa uma mensagem para nós também. A gente fica muito feliz por você trazer essa mensagem toda para nós, desse conhecimento. Nós ficamos muito felizes porque eu estou vendo assim que a gente vai cada dia aprendendo mais, né? E as pessoas também ficam sabendo de tudo que foi realizado naquele momento, daqueles 4 anos. Com tudo isso que você passou para nós, foi de grande importância, tá? Nós só deixamos um grande abraço, viu? Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado por estar perto da senhora, a quem eu admiro muito, e rezo e peço a Deus que lhe proteja nessa caminhada. Muito obrigado, Calaçara, pelo brilhantismo que você é uma figura iluminada. Eu quero dar um beijo no coração do seu Hamilton, do seu Daniel, do Ronaldo Pio, da Ju, né? Da Juliana, de todos os meus amigos aí, e quero agradecer a oportunidade de ter trabalhado com vocês e o orgulho que tenho de ter participado de uma cidade, de um processo, de uma inteligência de tão importância e significação nacional. São Roque é, antes de tudo, um monumento que pertence a todo esse país. O São Roquense precisa de ter muito orgulho de onde ele nasceu e de sua raiz. E essa live, vinda da senhora, de uma candidata, no nível e na responsabilidade que a senhora está fazendo, além de tudo, é um compromisso democrata de que a senhora vai olhar pela cultura, patrimônio e arte desse belíssimo município. Jesus te abençoe, abençoe o Calaçara e todos que estão nos assistindo. Que Deus seja generoso e que nos permita ver a senhora vitoriosa. Um beijo. Obrigada mesmo, professor. Deus te abençoe, mande um grande abraço para sua esposa. Calaçara, muito obrigada. Um beijão aí na nossa amiga, na Eliane, tá bom? E um grande abraço a todos que participaram. Sim, pode estar.